Olá você, participante do 30 Semanas, olá você, voluntário, você também que chegou pela primeira vez, sejam bem-vindos todos vocês, todas vocês. Nós estamos aqui seguindo com o nosso devocional Um Dia de Cada Vez, da editora Inspire, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, com nossos comentários, sobre esse devocional. Nós estamos na semana 10, estamos tratando aqui sobre entregando-se uma nova vida. Hoje estamos no dia 7 dessa semana 10 e vamos falar sobre nosso tema de hoje: construa o futuro um dia de cada vez. Esse é o nosso tema de hoje e é também o tema do nosso devocional, Um dia de cada vez. Diz respeito totalmente ao que nós estamos tratando aqui ao longo de todos esses comentários, todos esses vídeos. Nós temos aqui uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 34, que diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Quantas vezes você deve ter passado por essa passagem? Quantas vezes você ouviu? Quantas vezes você refletiu? Quantas vezes você deve ter chorado, lendo essa passagem? Na verdade, a sua Bíblia talvez seja feita a minha, cheia de pingos, cheia de marcas ali. Tem uma Bíblia antiga que ela é assim, cheia de pingos de lágrimas e também de muitas marcações. Mas esse texto aqui, esse verso, faz parte de um contexto maior, que começa lá no verso 25 desse mesmo capítulo, onde vem falando, nos levando à reflexão de que a nossa vida é mais importante do que a comida, o nosso corpo é mais importante do que as roupas com que nós nos preocupamos muito. Que o Senhor cuida das aves, que não trabalham, mas Ele cuida delas. Fala também de que nós não podemos acrescentar a nada na nossa vida, no nosso tempo. Fala que assim, os lírios do campo, como são bonitos os lírios do campo, eles não fazem nada para ser assim, porque o Senhor é o que cuida deles. E nos remete aqui uma reflexão importante, que é assim: por que a gente se preocupa tanto com comer? Por que a gente se preocupa tanto com o beber, com o vestir? Porque diz aqui a passagem, no verso 32, que os pagãos é que se preocupam com isso. Mas o Pai Celestial sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E aí no verso 33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a justiça de Deus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. E aí quando entra esse verso 34, portanto não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. E aí você deve estar dizendo: Henrique, mas ler isso é muito fácil. Verdade, ler essa passagem é muito fácil. Viver é fácil? Não, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é a nossa única opção, porque é o que o Senhor tem nos ensinado, é viver um dia de cada vez, sabendo equilibrar entre as coisas que nós vivemos no passado. O passado não pode ser desprezado, E entre as coisas que nós temos para viver no futuro. Mas é preciso haver um equilíbrio. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para o passado, para as coisas que já passaram e que nós não podemos transformar porque já passaram, estão no passado, e nós queremos viver dessas coisas no passado, sejam coisas boas ou ruins. Muitas vezes nós vivemos em coisas boas do passado e nos apegamos a elas e queremos que elas voltem a acontecer do jeito que elas aconteceram, e não vai mais ser assim. O passado passou. Nós precisamos desapegar das nossas marcas do passado e agora criar uma nova expectativa no futuro, mas sem ficar ansioso, porque o futuro ainda não chegou. Qual é a saída então? A saída é nós focarmos no presente, no dia que nós estamos, e fazer o que precisa ser feito hoje. Essa é a nossa única chance. É por isso que eu estou dizendo, não é fácil de ler, mas não é fácil de praticar, mas é a nossa única opção, é fazer hoje o que nós precisamos fazer. E olha, quando diz respeito a essa questão do tempo, de deixar rolar, de deixar acontecer, o tempo joga contra a gente, porque muitas vezes aquilo que nós temos a oportunidade de cuidar e de tratar hoje, ou de mudar hoje, quando nós não fazemos, ela só piora depois.
Vou dar exemplos. Ora, se você tem problemas na sua relação conjugal e você não trata esses problemas, diz, não, o tempo vai tratar, não vai tratar, as coisas vão piorar, a falta de comunicação vai aumentar, vai chegar ao ponto de você ter que se separar da sua esposa ou querer se separar da sua esposa ou do seu marido. Se você tem problemas de relações com os seus filhos e você não trata, você não aponta, você não senta, você não conversa, vai acabar sem comunicação nenhuma. Se você tem problemas com as finanças e você está com medo de olhar as finanças, com medo de levantar seu orçamento e ver onde é que está pegando, quanto você recebe, quanto você gasta, para onde está indo, com o que eu estou gastando, quais são os débitos que eu tenho. Se você não olha para isso e deixa a coisa acontecer, isso vai lhe corroer, vai chegar ao ponto que você não sabe, não vai ter mais como pagar as coisas, como administrar os seus recursos. Então o tempo, essa história de deixar para lá, procrastinar ou de viver do passado são duas coisas. Você precisa ter esse equilíbrio, mas você precisa ter as atitudes hoje e resolver o que você precisa resolver hoje, para que no futuro as mudanças possam começar a vir. E aí você precisa valorizar cada pequena mudança, cada pequena vitória que você tiver. Não ache que é pouco, mas dê valor, valorize cada pequena mudança que você tem. Isso tem que ser intencional, você tem que buscar isso de forma proposital. As coisas não vão acontecer se você ficar parado, esperando, não. Nós temos que ir em busca disso. Olha, deixa eu dar um testemunho rápido meu aqui para a gente encerrar. Eu estava com muita dificuldade com relação à comida, porque eu dizia à minha esposa, olha, não compra isso, não compra aquilo, porque se olhar eu vou comer. Eu gosto de chocolate, adoro chocolate, eu gosto de Nutella. Se eu sentar no sofá com um potinho de Nutella, eu acabo o potinho de Nutella, né, com os biscoitinhos de wafers que eu gosto. Então eu não como muito, mas eu estava comendo muito errado e eu não estava tendo controle, né? Doce, adoro doce, eu não estava tendo controle, eu perdi o controle, eu precisava comer. Isso é uma compensação que eu estava fazendo a compensação, eu precisava mudar isso. Há muito tempo eu vinha tentando e não conseguia. Quando entrou a Semana Santa, né, e geralmente a gente propõe algum jejum, eu resolvi fazer um jejum. Eu estou falando aqui, já passou, eu vou comentar isso com vocês. E eu fiz um jejum, tipo o jejum de Daniel, raiz, frutas, verduras, cortei carne vermelha, só comendo carne branca, né? Não cortei ovo continuei comendo porque eu continuei treinando e tal. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, como o Senhor colocou as coisas no lugar. Porque às vezes a gente pensa, né? É muito fácil a gente apontar um pecado da pessoa que tem consequências, uma traição, pessoas que se prostituem, que vão na pornografia, mas às vezes uma coisa sutil como a comida parece que é mais aceitável. E eu vivi isso porque eu estava sem controle. É como se a comida estivesse tomando, né, o lugar de adoração do Senhor. E aquilo tivesse sido tão importante para mim que eu não conseguia me controlar. E eu experimentei isso na carne, né? Essa mudança de deixar a comida. A comida não é o mais importante, assim como diz essa passagem aqui. E eu me controlei e eu fui fazendo esse jejum e aproveitando os momentos, né, para reflexão, para leitura, para oração. Foi muito importante isso para mim. E eu queria trazer isso aqui para vocês, como isso promoveu em minha mudança, que acabou o jejum. Esse meu jejum espiritual acabou, mas eu continuei com a mudança, o hábito alimentar meu. A minha proposição é mudar daqui para frente, é continuar com essa mudança. Como eu fui beneficiado? E fui beneficiado fisicamente. Algo que eu cortei na carne, aproveitei no espírito, mas fui beneficiado também na carne. 7 quilinhos aí, né, que eu estava... o propósito não foi perder peso, mas eu fui beneficiado com uma perda de peso que foi muito boa para mim. Então, quando a gente cuida do dia de hoje, quando a gente se volta para as mudanças que eu preciso fazer hoje, nós temos reflexos em toda a nossa vida, na vida espiritual, na nossa vida física e na nossa vida emocional. Lembre-se que nós somos um todo, né? E tudo influencia, cada uma dessas áreas influencia na outra. Eu quero lembrar você
e tenho falado muito dessa passagem, vou continuar falando. Romanos 12, 2, sobre a transformação da nossa mente. Diz assim, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. É esse o sacrifício que o Senhor quer, é o nosso próprio sacrifício, né, de estar voltados para Ele. Santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Isso tem que ser de forma racional e prática. Muitas vezes a gente se volta para uma espiritualidade que não dá em nada. Nós nos prostramos diante do Senhor no culto, no momento de oração, numa vigília, mas quando chega na hora do vamos ver, na hora da prática, a gente não pratica. E aí o verso 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa se voltar para a palavra, você precisa encher aqui a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, para que você possa viver o seu dia a dia realmente segundo o que Ele pretende para nós, a promessa que Ele tem e a esperança, com a esperança de viver essa promessa na frente. Nossa frase de hoje diz assim, decida com a ajuda de Deus, dar um passo por vez e viver um dia de cada vez. Senhor, nos ajuda, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda. Não sabemos que é isso que nós precisamos fazer, viver o dia de hoje, mas sabemos também que temos as nossas dificuldades. Então, nos ajuda nessa nossa dificuldade para que nós estejamos vencendo todas as situações que precisamos enfrentar para que a mudança ocorra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus queridos e minhas queridas. Até amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez.